Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de A Dona. Frase para hoje: não diga as coisas com pressa, mais vale um silêncio certo que uma palavra errada. Bom, no capítulo de hoje, Sabino encontra os destroços do incêndio, o anel do noivado de Valentina lá no meio das coisas. E isso acaba sendo então o que faltava para incriminar de vez a Valentina. Só que José Miguel olha e diz que esse foi o anel de noivado que ele deu a Valentina. Sabino diz que essa é a prova que faltava, que a víbora foi quem incendiou a cabana e que matou então seu pai, o pai de José Miguel. Só que José Miguel se nega a acreditar que ela provocou tamanha tragédia. Sabino se revolta com José Miguel por se negar em acreditar. Sabino diz que a cidade diz que essa moça anda então meio mal da cabeça. E ele conta que ficou sabendo que Ivana disse a ele que a Valentina voltou a declarar guerra em meio a tudo isso. Daí, Sabino diz que as coisas estão muito sérias para que ele continue calado. José Miguel pergunta se Ivana disse isso mesmo a ele. Sabino confirma que sim. José Miguel fica incrédulo e diz que não pode acreditar. Isabel vai até o túmulo de Frederico para poder se despedir de seu verdadeiro grande amor, o grande amor de sua vida. A cena é muito triste, pois esse foi o único e grande amor da vida de Isabel. Na despedida, a senhora até leva flores para ele e conversa um pouco sobre a dor que está sentindo com a perda dele e que a sua vida jamais será a mesma. Ela também escolheu flores que sabe que ele gosta, que são as preferidas dele. E ela deseja que ele encontre luz para que possa acertar o caminho do céu. E novamente diz que essas são as flores que ele mais gosta e diz que ele sempre estará em seus pensamentos e no seu coração também. Sabino chega por lá e ela até se assusta, mas os dois acabam então se despedindo juntos do grande amigo então que era o Frederico de Sabino e o grande amor então de Dona Isabel. Sabino chora e Isabel diz que todos sabiam que esse momento estava perto por causa de sua doença. Daí, Sabino diz que o que está por vir, para ela, ou para todos de sua família, como quer que ela entenda, será muito pior. Se as suspeitas de seu patrão José Miguel estiverem sendo certas, todos vão pagar. Isabel quer saber do que se trata. E Sabino diz que tem tudo a ver com a família dela, mas o que não pode contar mais nada do que isso, mas que com o tempo ela vai saber. Gabi está conversando com sua mãe ao telefone e Horácio se comove ao ouvir. Ela continua conversando e desliga o telefone sem notar que Horácio chegou. Ao desligar o telefone, eles conversam. Gabi conta que está sensível pelo que aconteceu com o senhor Frederico e que fez sentir muito mais saudades de seus pais que estão longe dela. Horácio questiona então a Gabi por que Valentina não foi ao funeral. Gabriela diz que Valentina e José Miguel terminaram muito mal o relacionamento deles, e até mesmo no velório, o José Miguel a expulsou de lá. Horácio então conta que a Ivana estava lá e que se comportou como se fosse alguém da família. Como que o José Miguel permitiu então que ela ficasse lá? Daí Gabriela conta que a Ivana está morando lá na fazenda com Leonor e com José Miguel também, pois ela teve uma briga com sua mãe, Dona Isabel, e acabou se mudando para lá. Horácio pergunta o porquê, após todas as explicações. Daí Gabi diz que teve um problema muito sério com a mãe e que agora ela está lá, tendo o apoio total de Leonor e morando na fazenda de José Miguel. José Miguel vai bravo atrás de Valentina e grita muito, dá até medo só de ver a cena, o cara tá furioso. Benita então conta a ele que ela está lá no escritório. Ele chega gritando, chamando por ela, Valentina é Valentina. Quando ele a encontra lá no escritório, ele vai direto ao assunto. Reconhece esse anel? Pergunta ele. Ela tenta falar, mas ele grita muito mais alto. Se eu entreguei esse anel a você,
Me explique o que ele foi fazer lá na cabana do meu pai, onde ele morreu. O que você foi fazer antes do incêndio por lá, Valentina? Ela fica chocada e tenta então explicar a ele, mas ele acaba insinuando outras coisas. Ele diz que não é o que ela diz que não é o que ele está pensando. Bom, quando ela começa então a tentar se explicar, ele então acusa Valentina. Valentina então começa a ficar bruta, pois ela não aceita essa acusação. Então ela pergunta do que ele está tentando. Quando ela vai completar a frase tentando acusar, ele então fala mais alto. Não é uma indireta, Valentina, é uma acusação direta. E pede que ela negue que na noite passada estava lá discutindo com o pai dele, como fez com ele. Daí ela começa a gritar também e diz que não nega que foi até lá. Daí José Miguel fala: você foi até lá para discutir com ele, assim como você fez comigo? Daí ela diz: lógico que não. E eu não sei porque você insiste em me acusar de uma coisa que eu não fiz. Fala então Valentina, porque agora ela já começou a entender que o José Miguel está a acusando de ter incendiado a cabana. Daí José Miguel diz: se teve coragem de pôr fogo na minha cabana, deve ter tido coragem de ter feito o mesmo na cabana de Sabino. Daí Valentina grita que não foi ela e pergunta a ele que tipo de pessoa ele acha que ela é. Daí ele diz que começa a pensar que ela é uma demente, uma desequilibrada, e a ameaça, dizendo que se ela for responsável pela morte de seu pai, ela vai pagar caro. Chorando, ela pede que ele espere. Daí ele diz: maldita hora em que te conheci, me apaixonei por você feito um imbecil, mas agora eu te detesto. Ela fica em total choque. Mas para piorar as coisas, o homem está furioso e diz mais coisas. Se você o matou, você é o ser mais desprezível que eu conheci na minha vida. Quando ele se vai, ela chora muito. Quando ele sai, então dá de cara com o capiroto do Rodrigo, que vai zombar de José Miguel e diz: tudo bem, vizinho? Me disseram que seu pai morreu. Eu te dou meus sinceros pêsames. E por favor, leve meus sentimentos à sua mãezinha. Fala então Rodrigo. Então, o capanga agarra Rodrigo, daí ele ameaça José Miguel. E conta: essa é a segunda vez que você me pega então, seu Mauricinho. Isso porque o José Miguel tacou-lhe um murro nele para ver se ele cala a boca. Rodrigo fica virado no tetel, enquanto é segurado por Filadélfio. E José Miguel se vai então, sem dizer mais nenhuma palavra. Que dor ele deve estar sentindo, né? Não a dor, então, do murro, até porque ele não apanhou, mas sim de tudo que está acontecendo em sua vida. Valentina está mal, daí Benita chega e pergunta por Isabel. Daí também pergunta o que o José Miguel queria. Valentina desaba e diz que José Miguel pensa que ela matou o pai dele. Daí ela jura para Benita que não matou o senhor Frederico, pai dele, e diz que ela não é uma assassina. Benita abraça ela muito forte porque ela está precisando. Enquanto isso, o delegado está conversando com Ivana quando José Miguel chega. O delegado diz que ele precisa fazer umas perguntas sobre o que aconteceu. Ivana então diz a José Miguel que ela contou ao delegado que ele encontrou um anel lá nos destroços de que era da Valentina, que estava no local, e que ele suspeita que Valentina tenha envolvimento. Daí, José Miguel olha irritado para ela, como que não era para ter dito. O delegado olha bem nos fundos dos olhos de José Miguel e pede que diga somente a verdade, e se é verdade, o que Ivana acabou de lhe contar. Daí, José Miguel diz que ele não pode provar nada e que o delegado é quem deve saber o que aconteceu, que ele deve investigar até provar a inocência de Valentina. Há um silêncio. Vemos então que Ivana olha com muita raiva, mas José Miguel conclui: ou a sua culpa. Essas são as emoções dos próximos capítulos de A Dona. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Resumo, chamado, spoiler e muito mais. Se inscreve no nosso canal e me conta de onde você está nos acompanhando.